Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: Rússia diz que evitar choque militar entre potências nucleares é maior prioridade. O ministro britânico refuta a acusação de que a Ucrânia estaria preparando bomba suja. E agora o Estadão e Estados Unidos acusam Coreia do Norte de enviar secretamente armas para a Rússia. Casa Branca não precisou os tipos ou a quantidade de armamentos que teriam sido enviadas por Pyongyang a Moscou, mas afirmou que deve ser insuficiente para mudar o curso da guerra. Valor econômico: rodovias concedidas têm 35 pontos de paralisações em todo o país nesta quinta-feira. Segundo a ABCR, o registro é 81% inferior ao maior número de bloqueios registrado desde o início da medição, em 1º de novembro. O balanço leva em consideração 48 concessionárias. E por fim, o Globo: Petrobras quer explorar ainda este ano Foz do Amazonas. Mesmo sem novos estudos ambientais, a estatal ainda não concluiu o levantamento atualizado sobre riscos em caso de vazamento de petróleo, nem consultou todas as comunidades indígenas. Os segurados do INSS em reabilitação profissional devem ser submetidos a pente fino. Quem recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e faz parte do programa vai passar por uma reavaliação da incapacidade. A portaria com a determinação foi publicada no Diário Oficial da União. A intenção é o ajuste da data de comprovação da incapacidade dos processos de reabilitação profissional. Dos cerca de 150 mil beneficiários que fazem a reabilitação, o órgão prevê a convocação de 45 mil, número que corresponde aos que estão com a comprovação vencida há mais de um ano. O prazo para a revisão de todos os benefícios para a realização de perícia médica de reavaliação de incapacidade é de 180 dias, contados a partir da publicação da portaria. Portanto, os segurados podem ser convocados de novembro de 2022 a abril de 2023. A ação retoma o procedimento que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19. Muitos segurados tiveram seu benefício prorrogado de forma automática ou não foram convocados para a perícia presencial em razão da pandemia. Na reavaliação, o trabalhador afastado pelo INSS pode ser encaminhado, após a perícia médica, à reabilitação profissional, que avalia a necessidade de mudança de função e, nesse caso, o RH da empresa vai ser responsável por realizar todos os procedimentos para esse ajuste. As vendas de veículos acumularam alta de 3,3% nos 10 primeiros meses do ano. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos. Em outubro deste ano, foram emplacados 180.884 veículos, ao considerar automóveis comerciais leves como vans, caminhões e ônibus. No ano, o total é de 1.683.276 emplacamentos. Neste recorte, a venda de veículos no mês passado teve queda de 6,74% ao comparar com setembro deste ano, mas avançou 11,44% em relação a outubro de 2021. Já ao adicionar motos e implementos rodoviários, o setor automotivo registra 2.957.600 veículos no acumulado do ano, sendo 316.919 somente em outubro. Para a Fenabrave, o resultado é um indicativo de que o setor tem se recuperado da crise após a pandemia. O índice de preços ao consumidor nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico subiu 10,5% em setembro, na comparação anual. O resultado representa aceleração após a alta de 10,3% vista no mês anterior. Houve inflação de 2 dígitos em setembro em 19 dos 38 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com as maiores taxas vistas em Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia e Turquia.
todas acima de 20%, e as pressões inflacionárias se disseminam para além de alimentos e energia. Na maioria dos países, apontou a instituição em comunicado. Excluindo-se alimentos e energia, a alta anual da inflação na OCDE em setembro foi de 7,6%. 6 navios carregados de grãos zarparam hoje de portos ucranianos com cerca de 10 milhões de toneladas de grãos e alimentos que foram enviados do país europeu através do Mar Negro. A Rússia deixou em dúvida se vai prorrogar o Pacto Vital para a Segurança Alimentar Mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, disse que o acordo de grãos com a Ucrânia atingiu um novo marco. Agora que a exportação foi totalmente retomada, peço a todas as partes que concentrem os esforços em duas frentes. Primeiro, na renovação e implementação completa da iniciativa de grãos do Mar Negro. Segundo, eliminar os obstáculos remanescentes às exportações russas de alimentos e fertilizantes. A iniciativa, assinada em julho pela Rússia e pela Ucrânia, e que vai até 19 de novembro, ajudou a aliviar a crise alimentar mundial causada pela guerra. Mas no início da semana, Moscou suspendeu brevemente sua participação, fazendo com que os preços subissem. O Kremlin alertou que ainda não decidiu se estende o pacto para além de 19 de novembro. A Rússia denuncia a falta de implementação de um segundo acordo para permitir as próprias exportações de cereais e fertilizantes. 8 meses após o início do conflito, as linhas de frente no leste e no sul da Ucrânia ficaram praticamente estáveis nos últimos dias. Em algumas regiões recentemente retomadas por soldados ucranianos, muitos moradores começam a retornar para casa. Alguns voltam porque não podem pagar aluguel em lugares mais distantes dos combates. Outros sentem que é hora de deixar a casa de parentes e amigos ou simplesmente desejam voltar para suas propriedades abandonadas. O ministro da Imigração do Reino Unido, Robert Jenrick, afirmou que o país vai adotar políticas mais radicais para enfrentar a imigração irregular. A declaração é dada em um momento em que há um número recorde de pessoas que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações. À rádio BBC, o ministro declarou que o Reino Unido não pode continuar sendo um imã para imigrantes econômicos. Cerca de 40 mil pessoas fizeram a perigosa travessia do continente para o Reino Unido pelo Canal da Mancha até agora neste ano, com projeções de que este número chegue a 50 mil. Jenrick falou sobre o assunto depois que a ministra do Interior, Suella Braverman, provocou polêmica na segunda-feira por se referir ao fluxo de imigrantes como uma invasão. Questionado sobre os comentários, o ministro afirmou que nunca demonizaria quem vai para o país em busca de uma vida melhor. O Reino Unido chegou a um acordo com Ruanda para que os solicitantes de asilo que chegam ao país de forma irregular esperem no país africano enquanto o pedido é processado. Atualmente, o controverso acordo está suspenso depois de uma decisão da Justiça Europeia. E agora um alerta preocupante. A Unesco alertou que 1/3 das geleiras declaradas Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura vai desaparecer até 2050. A pesquisa pede uma redução rápida das emissões de CO2 para preservar os 2/3 restantes. O estudo abrange 18.600 geleiras para um total de 66 mil km², distribuídos por 50 locais do patrimônio mundial. A área representa 10% da superfície glacial total da Terra. De acordo com o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, publicado na Primavera Boreal, o derretimento do gelo e da neve é uma das 10 principais ameaças causadas pelo aquecimento global. As geleiras Patrimônio Mundial perdem 58 bilhões de toneladas de gelo todo ano, a mesma quantidade de água utilizada anualmente por França e Espanha, o que contribui para o aumento do nível do mar em todo o mundo. A Unesco ressalta que os 2/3 que não vão desaparecer à força poderiam ser salvos se o aquecimento global fosse limitado a 1,5 grau. A organização acredita que a Conferência Climática da ONU, que será realizada de 6 a 18 de novembro no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, será crucial para ajudar a encontrar soluções. Além de pedir uma redução drástica nas emissões de gases de efeito estufa, a Unesco quer a criação de um fundo internacional para monitoramento de geleiras.
Bem, essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá.